Hoje é o nosso primeiro dia da festa de dedicação. Começamos com um roteiro, uma linha de pensamento sobre o que significa essa festa. Ela é a luz que brilha em meio às trevas. Então eu quero que você abra comigo em João 1, no versículo 5, quando o apóstolo João diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Nós entramos nesse tempo profético onde nós declaramos que Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós declaramos que este tempo é o eco da Hanukkah, que declara que Jesus Cristo é a luz da nossa vida. Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. Cristo é a luz eterna que governa as trevas. Nesse início de tempo de dedicação, eu quero convidar você a pedir ao Senhor que venha sondar o seu coração. Assim como Davi orou no Salmo 139, ele diz: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e me guia pela vida eterna. Faz o meu coração voltar ao Senhor. Antes que a luz brilhasse sobre o povo de Israel, o povo de Israel enfrentou um dos tempos mais sombrios da sua história. O templo foi profanado, a Torá foi proibida, famílias foram perseguidas, poucos contra muitos, e o povo de Deus venceu. Eu quero trazer um contexto disso sobre as nossas vidas. Não sei o quanto você é ligado em tudo que está acontecendo, mas as últimas notícias nos deixam com o coração bem triste, muito desanimado. Ontem eu falava com meu esposo que tudo que eu tenho orado nos últimos dias é que o Senhor traga à memória aquilo que pode nos dar esperança. E nesse tempo profético que eu creio, gente, que nós entramos, eu convido você, nesse primeiro dia de festa de dedicação, de festa Hanukkah, que você lembre que Jesus é a luz do mundo, que mesmo diante das circunstâncias que a gente vê, infelizmente as trevas se sobrepondo à verdade, se sobrepondo à luz do Senhor, nós cremos que, assim como o povo de Deus, que era poucos, que eram pequenos, e aquele povo liderado pelos macabeus se levantaram contra um dos maiores exércitos daquela época e eles venceram. Quando eles voltaram ao templo, quando eles conseguiram reconquistar o templo, havia somente uma botija. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui uma playlist onde você vai poder seguir, e a cada dia, até os 8 dias, a gente vai ter um vídeo aqui para nos direcionar. A ideia é uma reflexão rápida para que você se reposicione o seu coração. Talvez você possa estar se sentindo um pouco desanimado, com todas as circunstâncias. Mas aquele povo, aqueles macabeus, quando pelo poder e a força de Deus conseguiram vencer aquele exército que parecia impossível, aquele povo que queria trazer desânimo, trazer uma profanação, distanciamento de Deus, eles conseguiram vencer, mesmo em meio a muitas dificuldades, mesmo em meio a coisas impossíveis. E o que eu guardo muito e que eu quero te pedir, que tudo que nós não podíamos fazer para vencer as trevas, Jesus se fez homem, ele se encarnou e veio e fez por nós. Deixou sobre nós a graça imerecida para nos dizer que aquilo que nós não podemos, que aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então, nesses dias, mesmo quando em meio a tantas injustiças, mesmo em meio a onde parece que o mal está prevalecendo sobre a verdade, que o mal está prevalecendo sobre a luz, eu te convido a trazer esse exemplo do tempo de Hanukkah, aonde eles entraram naquele templo, onde estava tudo profanado, o altar, os utensílios, onde tudo queria dizer: não, vocês não vão adorar mais. Eles encontraram uma botija com azeite, e aquele azeite que era somente para um dia, ele durou mais 8 dias. Eu não tenho aqui uma Hanukkah, que, como eu expliquei no último vídeo, esse é um exemplo da menorá. A Hanukkah, ela tem 9 braços, a menorá ela tem 7, que é uma representação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Lá em Isaías
11 fala dos 7 Espíritos de Deus. E a menorá representa essa luz que nunca se apaga. Representa, quando você lê em Apocalipse também, você vai ver Jesus caminhando no meio dos castiçais, que também representa a luz de Cristo. A Hanukkah, que é uma menorá de 9 braços, é a celebração e a lembrança desse milagre de um azeite que duraria um dia, mas que ele durou mais 8 dias. E por isso ela tem 9 braços. E aí o que a gente faz? Eu não vou entrar na tradição, a gente não faz isso, a gente não acende as velas, mas se você for estudar, você vai ver, né, que tem muitas pessoas que profeticamente, isso não é um rito, viu, gente? Eu creio que se você tem fé para isso e acha que é uma forma profética de declarar na sua vida, na sua casa, que a luz do Senhor, e a cada dia você vai acendendo essas velas. Às vezes hoje em dia tem até algumas velas assim de artificial, né? E as pessoas vão e acendem. A gente não faz isso, mas a gente celebra diariamente o que Jesus faz. Talvez você pode parar e pensar, o que está em meio às trevas no meu coração? Qual área da minha vida que precisa que a luz do Senhor se estabeleça sobre mim e sobre a minha casa? Então, eu te convido a decidir, a acender dentro de você essa luz. Que Deus venha sustentar e trazer luz em meio às trevas. Eu gosto quando Davi, ele ora isso, se eu não me engano, em Salmos 18, ele fala, Deus meu, derrama luz em minhas trevas. Então eu creio que nesse tempo de festa de dedicação, festa das luzes, né, quando a gente sabe que toda essa tradição humana vem com a árvore de Natal, eu não quero entrar nessa especulação, né? A gente sabe o histórico, talvez eu possa trazer aqui durante todo esse devocional, a origem da árvore de Natal, o porquê de tudo isso. A única coisa que a gente sabe é que copia uma tradição do povo de Deus para retirar a essência que é Jesus. Mas tudo que a gente quer trazer aqui é que a gente quer trazer coisas práticas. É um tempo de voltar para dentro de nós. Se você acha que é legal ter uma árvore de Natal na sua casa, tudo bem, eu não refuto nada disso. Mas o que eu quero trazer é a origem de todas as coisas. E segundo, o principal e o mais importante é Jesus na nossa vida. É a luz primeiro que derrama nas minhas trevas. Como repetindo o que João disse, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. A luz brilha nas trevas e as trevas não têm poder contra ela. E Jesus diz que eu sou a luz do mundo. Então tudo que a gente te convida nesse primeiro dia é sondar o seu coração, como Davi fez em Salmo 139. Para um tempo com Deus e peça ao Senhor para que Ele te mostre o que está em trevas no seu coração. O que a luz de Jesus, a luz da palavra, porque Jesus é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne, iluminou o nosso coração e a nossa vida, Ele é a luz do nosso caminho. Né? A palavra do Senhor é a luz, Salmos 119, que ilumina o nosso caminho. Então, nesse tempo de reflexão, eu quero te convidar para esse pensamento. Se você der um passo, Deus estende o caminho. Jesus é a luz que as trevas não pode vencer. Se você acender a luz através da palavra do Senhor na sua vida, Deus vai te sustentar. Então, uma tarefa de hoje, você vai separar no seu tempo com o Senhor. Se você não tem um tempo de qualidade com o Senhor, você vai parar, vai fechar a porta, como Mateus 6 nos orienta, e vai pedir ao Senhor: Pai, há muitas áreas na minha vida que eu vejo que não está alinhada com a sua palavra, que a luz do Senhor ainda não brilhou e ainda não trouxe retidão sobre mim, sobre a minha casa. Você pode fazer um balanço, né, de todo o seu ano, trazer, pedir perdão e pedir que o Senhor derrame a luz dele sobre a sua vida, derrame a luz dele sobre os seus pensamentos, que aqueles lugares ainda obscuros, o Senhor vai trazer a luz, vai trazer libertação, vai trazer cura.
E isso que significa esse tempo de dedicação, assim como os macabeus, quando eles reconquistaram, sem nenhuma probabilidade de vencer aquele forte exército, mas eles conquistaram, retomaram o templo físico. É tempo de nós retomarmos o templo espiritual que nós somos, porque eu e você somos habitação do Espírito Santo. E você e eu temos a responsabilidade de limpar a nossa casa, de tomar a nossa casa e de fazê-la limpa, adornada e habitada pelo Espírito de Deus. Então eu te convido, a tarefa de hoje é, você vai parar um tempo com o Senhor, separar cada área da sua vida que você percebe que não há luz de Jesus. O que é a luz, Leide? É o prumo da palavra. O que não está alinhado com a palavra? Os seus pensamentos, a sua boca, o que você fala, o que você sente. Um exemplo, as suas atitudes glorificam o nome do Senhor quando você está falando de alguém? Quando uma pessoa foi justa e bondosa com você e hoje você está maldizendo ou maltratando ou difamando aquela pessoa, você está glorificando a Jesus ao fazer isso? Não, você não está. E isso, o único que pode realmente nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E se você está aqui me ouvindo e você não conhece Jesus e você ainda não recebeu Ele como seu Senhor e Salvador, eu te convido a fazer essa oração de dedicação do seu templo. A importância desse tempo, o propósito desse tempo de separação é nos dedicar como templo do Senhor. E aquele milagre que às vezes nós tínhamos condição no nosso coração ou entendimento para que isso ficasse aceso por um dia somente. O Senhor vem com a provisão e Ele faz que isso dure 8, 9, 10 até a eternidade. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa concordância com o Espírito Santo, a nossa dependência de dedicação de que Ele é capaz e poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou de tudo que pensamos. Então, separe um tempo com o Senhor e dedique o seu tempo, a sua vida, o seu corpo diante do Senhor para que você possa ser restaurado e a luz do Senhor acenda dentro de ti e os seus olhos possam resplandecer a luz de Cristo onde quer que você esteja. Isso é um tempo de dedicação ao milagre que o Espírito faz de acender, mas quem mantém a luz somos nós. Então a gente vai estar aqui por esses próximos 8 dias para estarmos juntos, colocando lenha, colocando óleo para que isso se mantenha debaixo da luz do Espírito Santo. Você é bem-vindo aqui. Se você quer nos ajudar a fazer o nome do Senhor conhecido, envie para quem você puder esse vídeo. Você pode curtir, você pode se inscrever no nosso canal, porque quanto mais pessoas se ajuntarem, nós podemos expandir e fazer que o nome do Senhor seja conhecido para onde o Senhor assim nos enviar. Que o Senhor Deus te abençoe, que te guarde, que o Senhor acenda em ti a tua luz e que dissipe toda a escuridão que há no seu coração, que dissipa toda a escuridão e restaure o que foi profanado na sua vida, porque esse tempo da história dos Macabeus, da festa de Hanukkah, que Jesus celebrou lá em João 10, 22, é para nos lembrar de mantermos a luz acesa, porque aquele que é a luz do mundo, Jesus, conquistou tudo que nós não poderíamos conquistar e através do Espírito Santo que habita em nós, nós temos a responsabilidade de manter a luz acesa que habita em mim, em você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã.